Vamos dar início a essa segunda parte, 9h30. Eu sei que tu tem muito a trazer aí, Newton, sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento. Essa caixa craniana aí guarda muita coisa também, é muito conhecimento. O Newton, acho que assim como a Morgana, que eu sei que é, a Lu que estuda pra caramba, é um viciado em estar sempre aprendendo. E é um cara que eu conheci um dia aí em Criciúma e eu disse, cara, você precisa começar a tirar isso pra fora. E já faz 4 anos que eu digo, Newton, monta teu workshop, montar tua apresentação, e até hoje eu não consegui convencer ele, mas ainda sigo na esperança, né? Ontem ele tava brigando com caras, você precisa fazer, você precisa, né? Chega desse negócio, tava dizendo, Newton, deixa eu falar pra você também, meu, precisamos fazer esse workshop, pô, precisamos montar esse produto aí para ir para as associações, para ir para as empresas, para ir para os lugares. Mas eu sei que tu entrega muito e tem muitos clientes por aí espalhados. Eu tenho um privilégio muito grande de te conhecer, sou muito feliz em te conhecer, em ter a oportunidade de conviver contigo, um amigo, um irmão que a vida me deu. Então, sei que o teu tema ele é bastante ele não está no consciente de muitas pessoas, né, Newton? Muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito em relação a isso, né? Mas é fantástico, é extraordinário. O empreendedor ainda acha que tem que ser tudo na base da pancada e tem muita coisa por trás disso. Então, estou aí com o teu slide apresentando. Qualquer coisa você vai me dizendo ali que eu vou passando conforme você quiser. E agora é tudo contigo. Manda bala daí, meu irmão. Só para começar, para vocês verem, entenderem o que são energias, começou agora a disparar um alarme aqui no apartamento. Está tudo certo. Porque nós vamos entrar num assunto que as pessoas precisam de atenção, precisam de ouvir bem, então o alarme começou a disparar. E está tudo bem. Essas são interferências energéticas que vêm muitas vezes, passando pela nossa vida imperceptível. A gente não percebe o que pode estar dando de errado. E energias são energias. Nós somos um aglomerado de energias, né? Somos átomos, nós somos energia pura. Mas eu gostaria que tu, Vanessa, de agradecer, né, pela essa oportunidade e sempre pelo apoio, sempre pelo carinho de estar nos orientando também e levando esse legado que cada um de nós carregamos, a nossa missão de alma aqui, fazendo com que o de melhor que nós temos. E toda profissão, qualquer atuação, ela faz diferença na vida das pessoas. Isso aí, se você colocasse ali para mim, é os 7 corpos sutis, porque nós vamos iniciar um, diretamente ali já buscando se você sabe quem você é, da onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Então, os 7 corpos sutis, ele tem uma representatividade ali bem direta do nosso corpo físico, da nosso corpo etérico, do corpo astral, mental, corpo casual, búdico e átmico. O que é esses 7 corpos sutis? É a conexão que nós temos com o divino, o Criador, o Eu Sou, o Deus do nosso coração, enfim, o Criador de todo o universo, o multiversos, né? Porque por mais que falam que às vezes alguém existe ateus e dizem que não existe um Deus. Eu acredito no Big Bang. Beleza, mas existia uma energia para dar uma explosão. E essa energia, existe um criador dessa energia, né? Então, o que nós somos? Qual é o significado da nossa existência? Seria o Criador colocar-nos nós aqui para simplesmente nascer sem saber falar, sem saber andar, começar uma carreira de aprendizado, de leitura, escrever,
entrar na vida do adolescente, daqui a pouco ter um relacionamento, se frustrar com um relacionamento, constituir uma família, se formar, ser um profissional, trabalhar, pagar boleto e vamos levando a vida desenfreada, chegar numa certa idade, num certo momento, talvez uma doença no corpo físico, e chega o momento do desencarne e pronto. Qual é o sentido da vida? Existe isso aí. Não teria sentido nenhum, né? Se nós estamos aqui justamente para uma evolução espiritual. Nós estamos aqui porque em outras consciências, talvez nós não fomos o bonzinho suficiente para mudar de plano, para ir para uma outra consciência elevada. Então, estamos aqui justamente porque repetimos de ano. Então, levamos a nossa vida como um ano letivo. Chegar no final da nossa vida, nós vamos ter que ter uma média para passar de ano. Ou, caso contrário, reprovamos e temos que passar o processo novamente. É uma comparação que eu faço com o semestre da faculdade. Você pode reprovar uma matéria no semestre, mas você não perde o semestre. Você passa para o próximo semestre com uma pendência. E muitas das vezes nós estamos aqui com várias pendências de outras consciências de vida e não temos essa percepção. Não dá certo o financeiro, não dá certo o relacionamento, não dá certo o profissional, batalhando. Mas o que nós vivemos na outra consciência que estamos trazendo de bagagem nessa consciência e não aprendemos ainda, né? Então, isso verdadeiramente estamos aqui para uma evolução espiritual, sim, para buscando cumprir a nossa missão de alma, nosso propósito de vida. Cada um tem o seu propósito. E você já encontrou o seu? Aí que fica a pergunta para cada um, né? Vamos falar um pouquinho aqui da tipos de energias, que são essas energias que interferem diretamente no nosso meio profissional, íntimo afetivo, financeiro, né? Nós sabemos aí que tem um excesso de informações diárias no nosso inconsciente, aonde ele representa para nós uma importância de várias formas para nossa sobrevivência. Por exemplo, o medo, ele é instalado pelo inconsciente. Por isso que nós estamos vivos e por isso que estamos vivos porque temos medo, né? Poderia tentar ali, acho que Venâncio Aires, ali tem uma ponte bem bacana aí. Eu já passei, eu acho, naquela região ali, aquela ponte que não tem pilares, é uma ponte de ar. Lindo, né? Aquela ponte alta. Já pensou tentar pular daquela ponte para voar? Não tem como, né? O medo não deixa, o inconsciente não vai permitir você fazer algo que te leve à sua inexistência. Então, nós temos de 60 a 70 mil pensamentos diários, onde 90% eles são negativos. E 95% desses 90% eles são repetitivos. Nós vivemos muito do passado. Comparações com pessoas ou da nossa própria atuação que passamos e deu negativo. O que se refere à parte do inconsciente por nos proteger? Sempre que nós formos passar alguma situação que remete a algo negativo, ele vai tentar travar e não vai destravar. Não vai deixar sair da bolha. Nós vivemos numa bolha. Muitas vezes nós temos que ampliar essa bolha, né? Nossa zona de conforto, ela acaba sendo limitada. Mas nós mesmos temos que estar aumentando essa zona de conforto. E aumentando a zona de conforto, nós vamos estar ampliando nosso raio de comunicação, nosso raio de atuação. Existem, então, as TMNs, chamadas TMN. A primeiro momento, talvez as pessoas podem até assim, se assustarem por alguns dogmas religiosos ou, né, a própria nossa ignorância de falta de conhecimento. Mas TMN
trabalho de magia negra, negativa. Aí as pessoas perguntam, sim, mas você está falando de macumba? Também. E o que pode ser uma TMN? A pessoa pode estar absorvendo uma energia consciente, mandado fazer e pago. O que significa isso? A pessoa procurou lá realmente fazer um trabalho de separar o casal, amarração amorosa, tirar alguém do caminho energeticamente, porque está focando um profissional. Isso chama-se uma macumba, uma magia, uma feitiçaria, enfim. E é comum isso acontecer, né? O que pode ser outro tipo de TNN? Podemos estar absorvendo uma TNN consciente e não paga. O que significa isso? Uma inveja da pessoa. A pessoa tem uma vida estável, uma vida feliz, ela é, né, sorridente, e uma pessoa pode ter faturamento milionário, mas não é feliz. Ele acaba invejando da outra pessoa uma felicidade nata que a pessoa tem. Porque as pessoas têm inveja das pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Ninguém tem inveja do carro do Vanessa, da casa. Aí pode ter uma cobiça, mas quando se fala inveja, diretamente é do que a pessoa é. Não é uma pessoa espontânea, uma pessoa alegre, comunicativa, e isso gera, sim, uma TNN, né, que é absorvida, consciente, não paga. Existe também absorver uma energia, uma TNN inconsciente. Por mais que a pessoa ama a outra pessoa, a mãe com o filho, o filho com a mãe, com o esposo, esposa, tem uns conflitos. A pessoa vai falar para outra pessoa algo que ela tem que ouvir e automaticamente vai direto ofender em partes, mas ela precisa ouvir. O que o inconsciente dessa outra pessoa faz? Protege para não ser atingida e reparte essa energia para a pessoa, mesmo que ela ame. Só que inconscientemente a pessoa está recebendo uma energia negativa de uma pessoa que ama ela. Isso interfere muito também na vida, em todas as áreas da pessoa. E a mais comum é a autogerada. O que é a autogerada? É aquilo que nós mesmos fizemos para nós. A autogerada é aquilo que eu me vitimizo, aquilo que eu não estou satisfeito comigo, aquilo que eu recebi uma cobrança e fico pé da vida comigo mesmo. E nós mesmos fizemos energias negativas para nós mesmos, o tempo todo. Porque nós muitas vezes não temos a percepção que essa energia que nós autogeramos, ela é prejudicial, porque ninguém coloca um dedo na sua própria ferida. Ela não vai permitir a dor. Então, ela mascara essa informação. E os tipos de frequências ou energias que nós carregamos e tem diretamente interferência no nosso meio, vamos falar do empreendedorismo, do nosso profissional. Quais tipos de frequência ou karmas você traz de outras consciências? Nós podemos estar lá, como nós temos bagagem de outras consciências, de outra vida, nós podemos não ter sido fiel e bondosos, aonde trouxemos nessa vida uma descompensação profissional. Eu não me dou bem com o patrão, eu não me dou bem com funcionários, eu não estou dando certo na minha vida profissional como empreendedor. Porque na outra vida, provavelmente, eu tive situações que eu fui desleal. E se eu não entender essa formação que eu estou nesse momento, nessa atuação agora, eu vou estar sempre penando e buscando algo que vai me travar, não vai dar certo. Falta de consciência para a minha própria existência atual. O que eu trago também de outras consciências? Contratos feitos em outras vidas. Contratos feitos, contratos, juros de amor eterno, alianças e acordos. Eu vou fazer uma jura de amor eterno para a esposa.
tu é meu amor eterno. Esse amor eterno não existe eternamente, não temos como cumprir essa jura ou esse acordo, né? E quando nós não conseguimos muitas vezes cumprir nem nessa própria existência, ainda mais eternamente. Ah, fiz uma sociedade com uma pessoa, nossa, deu tão certo que nós vamos ser eternamente sócios. Caramba, teve alguém que desencarnou e não, em um certo momento. Vou reencarnar num outro momento e tentar montar uma sociedade não vai dar certo, porque aquela energia de uma jura de amor está atrapalhando. Não, mas ele jurou que era eternamente sócio comigo, agora está me traindo com outra pessoa, né, com outro ser. Então, essas verbalizações que nós manifestamos para o universo, ela tem um peso muito grande, tanto nessa existência como nas próximas futuras, né? Nós carregamos também heranças de memórias negativas dos nossos antepassados. Replicando no nosso DNA, nós carregamos desde a sétima geração, onde carregamos fidelidade com os pais, avós, bisavós, e muitas vezes teve um antepassado lá, o quarto, quinto avô ou avó, que não teve sucesso na sua produtividade, na sua ação, e essas sementes todas são plantadas no nosso DNA. E muitas das vezes a gente aflora uma semente negativa assim. E nesse afloração, muitas vezes nós não entendemos da onde está vindo essa negatividade, falta de merecimento, uma procrastinação, uma atuação infeliz, não produtiva. Mas se for buscarmos dentro da nossa originalidade ancestral, nós temos sim alguns modelos que estão se replicando. Muitas vezes a falta de merecimento, gerando uma escassez, tudo isso vem replicando no nosso DNA. A consciência que hoje nós carregamos desde a vida intrauterina. Toda a energia que a mãe sente durante a gestação, ela está ligada diretamente ao bebê. Pelo mesmo cordão umbilical que se transmite as vitaminas e os nutrientes, também são transmitidas as emoções e os sentimentos da mãe. Muitas vezes um conflito com o esposo, um medo, uma insegurança, um abandono. Talvez o esposo viaja, deixa muito a esposa grávida em casa, fica sozinha, ela sente aquela insegurança. E isso tudo é transmitido para o feto. E só que a maioria das pessoas não tem essa consciência que essa energia absorvida durante a gestação, ela é exclusivamente da mãe, sem o julgamento, sem preconceito e algo nesse sentido, se libertar dessa energia, porque isso era a mãe, e não o bebê estava sentindo através da mãe, mas não precisa carregar isso para a vida. Então, por isso que existe as regressões, os entendimentos, né, tanto de hipnose como regressão, para externar toda essa energia absorvida e não faz parte da nossa vida, como dos antepassados também, como de outras consciências vividas. Se tiverem alguma pergunta, pode fazendo também, tá? Quiserem ir anotando, buscando aí qualquer pergunta, se tiver alguma dúvida aí, estamos aí à disposição. O Hilton, que pode falar? você pode repetir todas essas energias que você falou? Sim, eu falei de 4 tipos de energias, TNN. Energias absorvidas, TMN, trabalho de magia negativa ou magia negra, né? tá? Vamos só dar mais um spoilerzinho nessa TNN. O que é TNN? Trabalho, magia negativa. Por que isso funciona? Toda forma de manifestação do consciente, da mente, ela é um trabalho mental. Nós estávamos ontem nos preparando, organizando para estarmos aqui junto hoje reunidos.
E essa forma, esse pensamento de ontem, ele se tornou o quê? Um trabalho mental. O que é a energia? A magia, ela é a energia enviada para o momento que estamos à espera. Porque a nossa mente, ela é atemporal. Então, ela tanto busca do passado quanto do futuro. E ela traz tudo no aqui e agora. Então, o trabalho de magia é tudo aquilo que você trabalha a sua mente, deposita um quanto de energia para aquela situação. Negativo, magia negra, é quando é negativo. Quando você faz uma oração para alguém que está enfermo ou para a própria situação, eu vou fazer uma meditação, vou orar, você está fazendo um trabalho de magia, sim, só que positivo, porque você Uhum. está depositando o trabalho mental e direcionando um quanto de energia para aquela situação. Tá? Então, o trabalho, a TMN pode ser absorvida, consciente, mandado fazer e pago. A famosa magia negra, macumba, feitiçaria. Legal. Entendi. Você pode absorver, está absorvendo uma energia consciente não paga. Isso seria uma inveja, uma interferência dentro da pessoa, diretamente, né? Ah, quero tirar aquela pessoa do caminho, tomara que dá errado para ela, tomara que não dá certo, tomara que eu chego antes dela para vender. Isso tudo é uma energia negativa. Ela não pagou ninguém, não foi atrás para prejudicar, mas a própria energia e intenção é o que faz com que prejudique a outra pessoa. E a TMN inconsciente é aquilo que o próprio inconsciente de uma outra pessoa pode estar direcionando para nós, e inconsciente, não que ela queira, mas prejudica também. E a TMN autogerada, aquilo que nós fizemos para nós mesmos. Legal. Entendi. Era só É, porque eu não tinha anotado ali, agora eu anotei aqui. E aí vamos você falou da questão da intrauterina também, né? isso, né? E aqui nós temos as, as energias das três primeiras fases da nossa vida. É os três sets, famosos três sets, do 0 aos 7, dos 7 aos 14 e dos 14 aos 21. Antigamente, só ficava de maior com 21 anos, né? Hoje já veio para 18 e tal. E na vida, na espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela fica adulta com 21 anos, né? Então, tudo que a criança passa dos 0 aos 7, as informações que ela tem, ela não tem filtro. Então, ela absorve tudo que for falado para ela. Toda escassez, toda crença que a criança tem até os 7, ela vai se formando para a vida adulta também. Você pensa que dinheiro é capim, dinheiro não cai do céu. Essas crenças básicas que nós vivemos isso. Ah, dinheiro não é fácil, tu acha que é fácil ganhar dinheiro, dinheiro é sujo. Todas essas situações que acontecem nossos primeiros 7 anos de vida, elas têm um impacto diretamente na nossa vida adulta. Ninguém quer pegar uma sujeira na mão. Aí quando fala que o dinheiro é sujo, acaba o quê? Não querendo pegar. Então, aqueles dogmas religiosos também, que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ninguém explicou para mim quando eu estava fazendo a catequese, estudando lá na igreja, que aquele buraco da agulha era aquele hotel para camelos, aqueles comerciantes que entravam com aqueles camelos com cargas, eles tinham que se ajoelhar para passar naquela fenda. Eu imaginava uma agulha que a mãe costurava e um camelo daquele tamanho que nunca ia passar. Então, essa crença ela foi por muitos e muitos anos, né? Outra situação que ocorre com um grande potencial de pessoas que têm para ser um empreendedor e acaba tendo uma crença limitante dos pais na infância, né? Olha, tu tens que trabalhar numa organização governamental, tu tens que ser professor, tu tens que ter uma estabilidade financeira.
não tenta arriscar a sorte, não tenta arriscar aí, querer dar uma de empresário que não tem estabilidade. A pessoa até tem o potencial para estar empreendendo, mas essa crença faz com que ela coloque qualquer situação e não dá certo. Aí tenta um propósito, outro propósito e não começa a desenvolver, porque foi falado para ela e afirmado que ela tem que ter uma estabilidade financeira trabalhando em CLT. Ela tem que trabalhar numa empresa de carreira. Ela tem que se formar, fazer um plano de carreira numa empresa para ter uma boa aposentadoria, para ter estabilidade. Todo aquele potencial da pessoa ser empreendedora acaba gerando algo negativo por crenças limitantes que foram implantadas, principalmente na primeira infância. Tudo que a criança ouvir dos 0 aos 7, ela tem como verdade. Tudo que o pai falar, a mãe falar, ela tem como verdade. Não pode roubar, pegar aquela laranja no terreno do vizinho. Isso é roubo, não pode. A criança vai respeitar, ela não vai lá pegar uma laranja no terreno do vizinho. Dos 7 aos 14, acabou-se o que falo. Ela vai buscar as informações e representatividade dos pais. O pai fala que não pode pegar laranja, mas vai lá e pega, ela não vai mais ouvir o pai, ela vai repetir os padrões que o pai está fazendo. E dos 14 aos 21, ela vai formar esses 14 anos de vivência, formando a posição dela como adulto. Então, as 3 fases da vida, ela é muito fundamental para quem tem, eu vejo assim, criança, se eu soubesse disso antes, teria totalmente uma criação diferente para o meu filho, mas como eu não tive que buscar isso agora, e eu acho que o mais certo e justo, cada coisa acontece no momento que tem que acontecer. Talvez não teria uma maturidade para absorver essas informações e aplicá-las. O que são déficits de energias vitais? Vamos lá. O que ocorre em muitas empresas acontecem hoje de não estar dando certo algumas situações. Energias kármicas. Todos nós temos um sono profundo de 20 a 30 minutos durante a nossa noite de sono, onde o nosso espírito ele se ausenta do nosso corpo físico. O espírito não dorme. Nosso espírito ele vaga à noite, muitas vezes buscando alguma solução que nós precisamos do outro dia. Aquilo que nós buscamos com fé, acreditamos, amanhã tem que acontecer aquilo para dar certo. O nosso espírito ele acaba tendo contato com outras consciências e muitas vezes manifestando aquilo acontecer. Aí no outro dia acontece, foi um milagre. Eu estava tanto querendo essa situação e realmente aconteceu. Mas o nosso espírito trabalha a nosso favor. E quando a pessoa desencarna, ela não perde a consciência, ela quer permanecer nessa consciência nossa aqui. Por vários motivos. Ela quer estar aqui por um apego material, financeiro, por um amor, alguém, familiar, por um vício, de vários tipos de vício, uma alimentação, por bebida, cigarro, vários outros tipos de vício, ela quer estar aqui. A consciência dela fica presa ainda nesse mundo material. Só que como ela não tem a energia vital, que é o que nos mantém no corpo físico, acaba ela vindo sugar a energia de quem tem uma abertura, principalmente alguém da família. É o verdadeiro encosto que falava antigamente e tal, sem julgamento a esse ser, não por ser um ser, não é porque que está sugando energia que é um ser maligno, mas a consciência desse ser é estar aqui. E sem a energia vital, ele não pode estar nessa consciência. Então, acaba sugando energia de algum familiar.
ou próximo, amigos e tal. E nas empresas acontece muito, muito isso, do proprietário desencarnar e ter tanto apego pelaquela empresa, que ele acaba ficando grudado dentro de uma empresa e acaba não virando, não dando certo, porque ele está sugando energia de alguns funcionários, de alguns sócios, né? E aconteceu várias situações, tanto de uma imobiliário, acontece muito de não vender ou não alugar uma casa, um imóvel. Por quê? O desencarnado ele está preso lá ainda. Aí acaba o inventário não dando certo, acaba não conseguindo alugar. Aconteceu um fato tão, mas tão real, que tinha um inventário, foi feito um inventário para a venda de uma casa onde tinha três herdeiros. O comprador com o dinheiro na mão para comprar e não saía documentação. Foi feita uma constelação sistêmica dentro dessa família e foi visto que tinha mais um herdeiro. Mas não, nós só somos em três. Está aparecendo mais um que tem direito dessa herança. Não, mas nós só somos em três. Ah, teve um irmão, mas ele morreu com tantos anos lá, com 8 anos de idade, ele morreu. Pô, caramba, ele também é dono desse imóvel. Ah, mas como é que vão fazer? Faça um contrato de gaveta, anexa esse nome desse herdeiro, faça a divisão por quatro pessoas, quatro herdeiros. Acabou que em menos de 20 dias a documentação da herança saiu. E depois se dividiram entre os três. Mas teve que encaixar no sistema, na parte sistêmica, essa consciência que tinha direito, para ele tinha direito. Uma outra situação também aconteceu por questões de consciente e do inconsciente, uma empresa com 3 sócios, onde 2 rapazes e uma moça, uma autopeça. A moça era sócia dos 2 rapazes, ela cuidava da parte financeira, cuidava da parte de vendas de peça, e os 2 sócios ali também tinham a mecânica junto, enfim. E a situação da sociedade, a prosperidade da empresa não estava fluindo, não estava fluindo. Os 2 não tinham muita mente aberta para buscar algo nesse sentido, mas a sócia tinha. E ela buscou, recorreu a essa situação para saber o que estava acontecendo no CNPJ. O conflito estava entre os 2 rapazes. Muito amigos, mas na adolescência, um namorou com a namorada do outro. Passou-se a adolescência, a vida jovem, adulta veio, e está tudo certo, isso foi na adolescência, só que o inconsciente de um não perdoava o outro. Aí acabou que estava prejudicando toda uma organização por uma falta de perdão do inconsciente. Eles não tinham nem ideia mais que tinha acontecido isso. Então, o quanto que as energias elas interferem diretamente na parte empreendedorismo, na parte de uma organização. O que nós temos aqui também é a parte do acreditar. O quanto você acredita, de 0 a 10, num poder superior. Você já se perguntou o quanto você hoje é alimentado por uma energia de um ser superior? Porque tem muita gente que fala, acredita em Deus, acredita nisso, acredita, e é muito da boca para fora, né? A pessoa, às vezes, ela acaba sendo uma fiel domingueira de carteirinha numa igreja, numa religiosidade, ou 2, 3 vezes por semana, indo, mas está só o corpo lá, porque a alma ela está indo por um medo, ou está indo porque a sociedade vai visualizar ela diferente, está no meio de um grupo social, né? Então, mas é muito individual isso, né? É igual eu falo, fome e frio não tem comparativo com ninguém, é muito individual, assim como a fé também, né? É muito individual. Aquilo que você acredita, aquilo que você se entrega para as questões, né?
olhando dessa forma, tem muita situação também que tem pessoas que não têm um credo, não têm uma parte religiosa, ou não têm, ou até totalmente descrente em qualquer energia, qualquer situação, e são bem-sucedidas na parte financeira, por exemplo. O cara é multimilionário, mas não acredita em nada disso. E está tudo certo. O que isso interfere diretamente é a energia que ele está frequenciando para atrair aquela parte financeira da sua empresa. Mas em outras áreas pode estar tudo em déficit. Talvez um relacionamento não está se dando bem com a família, né, com filhos, enfim, o social dele não tem uma parte amigável, né? Ele só tem sucesso na parte financeira. Né? Então, o complemento disso tudo é um equilíbrio dessas frequências energéticas que você tem que ter, tanto na área familiar, né, quanto no íntimo afetivo, no profissional, financeiro, equilibrar essas energias. E quando eu falo equilibrar, não é o seu ponto maior que está lá em cima diminuir para ficar próximo aos outros. É você elevar todas as áreas para o potencial merecedor que você tende a buscar. Porque as questões relacionadas ao sucesso, ele não está só no financeiro. Ele está em todas as áreas da nossa vida. Buscando aqui, né, o de 0 a 10, o quanto está o seu relacionamento familiar? Quais são as situações que você, né, o falecido falou que buscou PNL e identificou que tinha algo para resolver com a mãe dele? O quanto isso interfere na nossa vida num todo? Não me dou bem com a minha irmã, deixa ela lá no canto dela, não preciso falar com ela, não dou bem com meu irmão, tem um familiar lá, um primo lá que um puta sacana. O quanto eu estou entendendo essa vibração e essa energia de compreendimento da minha parte para com ele. Não é sobre ele, é sobre eu. Sobre o que eu visualizo, que ângulo de visão eu tenho para aquela situação. Porque tudo começa de dentro para fora. Então não adianta tentar mudar o externo se o meu interno não tem algo resolvido. Tudo é de dentro para fora. A própria uma semente, ela estoura para nascer. O ovo é de dentro para fora. Nós nascemos de dentro para fora. E vem aquela famosa frase, né? O quanto nós, a mesma água que amolece uma batata, a mesma, o que nós fazemos com os sentimentos, olhar para a ação, o que eu estou enxergando, ela está me enxergando. Ela está enxergando o que ela está vendo. Isso está errado, que as pessoas estão vivendo. Apresentando para mim e não pessoa. Newton, tá dando uma travada aí O no que a teu pessoa está áudio. falando de mim, o familiar, ele tem razão? Se tiver não, eu achar razão, realmente Tá travando, Newton. Caiu. Vamos ver se voltamos aqui já. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Opa, Voltou. voltando. Voltou. Estamos te ouvindo, Newton. Já beleza. As frequências podem ter feito sim. Estão me ouvindo? Ele dá uma travadinha. Cadê? Estão me ouvindo? Tá travando ainda, Newton. Tá te travando.
Deu, voltou, Travando. aqui. A gente te ouve Conectados. só em partes. Travou. Estou te ouvindo. Tá cortando a voz. Você tá travado para nós, Newton, e a gente só escuta você em partes. Não sei se você tá na internet, você tá nos dados do telefone, mas Estou com Wi-Fi 100% cheio, não tem nenhum corte aqui. Vamos trocar, vou colocar, tem duas internet, vamos tentar colocar uma outra aqui. agora a É, gente parece que tá simplesmente. te ouvindo melhor. Ok, vamos lá. Agora eu tô te ouvindo Interferência. bem. Vamos seguir daí. Eu acho que vai dar boa aí. É a TMN É, aí. inter- cruzando as informações aí. Agora sim, te ouvimos bem. Tá. É a questão, então, de relacionamento familiar, sempre vai ter, ou social, sobre o que a pessoa está, que ângulo que a pessoa está me vendo, né? Qual é o comentário dela, o que, que é o julgamento dela para comigo. Então, se ela está me julgando e eu perceber que realmente esse julgamento faz sentido, eu tenho que mudar algo da minha vida, porque realmente eu me sinto, né, em um déficit dessa posição, eu não preciso lá estar tirando satisfação com a pessoa. Simplesmente eu vou me corrigir. Se a pessoa está falando algo que não tem nada a ver comigo, que eu tenho consciência que eu não sou essa pessoa, e então, muito menos ainda eu tenho que tirar satisfação com essa pessoa. Então, assim, é sempre o meu olhar para mim é que vai me identificar quem eu sou e não o que as pessoas acham, né? Porque é sobre o ângulo de visão de cada uma pessoa. Cada um vai olhar para o mesmo ponto, mas vai ter uma imagem diferente por uma questão de visão, de ângulo de visão. Questões de relacionamento íntimo afetivo, né? É muito comum, muitas vezes, voltando naquele princípio lá, onde nós tivemos energias de outras consciências lá, em outra vida, a questão de juras de amor eterno. Aí a pessoa hoje tem um relacionamento e não está legal, não está certo, né? Esse relacionamento tá tóxico, né? Será que ela tem a consciência que ela também teve algo lá em outra situação e não cumpriu ou não está fazendo a parte dela nesse atual momento? Porque o relacionamento íntimo afetivo ele tem que estar o ciclo ele tem que estar aberto para a continuidade das atividades, tanto no relacionamento quanto na família em geral. E muitas vezes uma empresa ela tem uma dificuldade porque o relacionamento está certo. Esse relacionamento já encerrou um ciclo, se fechou esse ciclo e acaba interferindo na energia de um empreendedor. Se dentro de casa não está bem, ele não tem como separar a vida dele íntima afetiva com a empresa. Ele vai sair de dentro de casa para o trabalho com aquela energia negativa, com aquele peso. Então, vai ter interferência diretamente no profissional. Sair de casa brigado com a esposa, ele não vai estar um dia legal, ele não vai estar um dia bem. Ou saindo da empresa com problemas e trazendo para dentro de casa, ele vai trazer sobrecarregar a família. Então esse entendimento de manter esses níveis de consciência equilibrada, ele é muito importante dentro de uma organização. Ocorre muito nessa situação da insatisfação profissional. A pessoa não está feliz no profissional e acaba trazendo, minando essa energia para dentro da família. Daqui a pouco o filho está doente, a mulher chega em casa e está brigando com ele. Por
ele está trazendo uma energia já de insatisfação de dentro da empresa. Eu costumo muito fazer a parte de acompanhamento das empresas, harmonizando todos os funcionários nas segunda, quarta e sexta-feiras. Por quê? Na segunda-feira, harmoniza eles para ir para a empresa sem a energia familiar, do conflito que teve no final de semana. Na quarta-feira, potencializa a energia para a produtividade. Na sexta-feira, elimina toda a carga que ele teve durante a semana para ter um final de semana feliz com a família. Então, tem muitas energias intrusas dentro desse sistema familiar e empresa. E a saúde financeira também é uma situação que muita falta de merecimento, muita escassez trazida de outras consciências ou do própria hierarquia da família, dos familiares. A falta aquilo que nós comentamos no início, a falta de merecimento. A pessoa ganha dinheiro e ela dá um jeito de queimar esse dinheiro porque ela não é merecedora de ter dinheiro. Porque antigamente se falava, até hoje se fala, quem fica rico é porque roubou. Né? E vem aquelas histórias todas contadas lá da infância e a pessoa carrega isso para a sua vida adulta e ela acaba não tendo um merecimento de ter dinheiro, de ser próspera financeiramente. Acaba sempre tendo alguma situação, o carro quebra, o eletrodoméstico quebra, ou a empresa está andando bem, dá 2 passos para frente, daqui a pouco retorna, é um funcionário que coloca na justiça, é uma máquina que quebra, é um caminhão que dá problema, e ela acaba entrando no loop, como é que o Valenciano colocou esses tempos ali, o hamster, aquela rodinha do hamster. É basicamente isso. Ela vai girando, girando, girando e acha que isso está tudo certo e normal. Porque a vida de empreendedorismo é difícil mesmo. Ninguém falou que era fácil, porque não sei o quê. Sabia que isso ia acontecer. Ela acaba tendo uma fidelidade com a ancestralidade e com as suas e potencializando as energias negativas através do poder da fala, da sua imaginação, dos seus pensamentos. Ela acaba tendo uma falta de acreditar na sua própria potencialidade. Como assim? O quanto consciente você acredita no seu poder, no poder, na solução de uma cura. A cura não estamos falando só de uma doença Está travando, Newton. Travou de novo. física. Você na sua cura, né? Que é possível curar algo do sistema. Isso tanto Newton, consciente como inconsciente. pode repetir essa última parte aí de novo que deu uma travada aqui, travou? Agora voltou, estou te ouvindo e te ouvindo bem. A parte consciente e inconsciente. O quanto você acredita na solução de uma cura. De uma cura, não é só cura no corpo físico, é uma cura no relacionamento, uma cura financeira, uma cura na parte espiritual, na parte profissional, porque o nosso consciente ele quer tanto quanto nós acreditamos. Quero ter uma projeção, quero ter um sucesso financeiro. Mas o seu inconsciente, ele permite que você tenha essa cura, ele permite que você consiga ter essa prosperidade financeira. Como nós somos 95% do subconsciente e inconsciente, brigando com 5% do consciente, então você vê que tem essa briga meio que desleal, né? E tudo que nós ouvimos, tudo que enxergamos, tudo que vai acabando estando dentro do nosso inconsciente. E a manifestação e o bloqueio dessa situação, ela acaba tendo com que passa a validar o impossível, o negativo. Então, você acaba não acreditando, talvez, em uma solução de cura. Uma outra situação é o quanto você acredita de 0 a 10, consciente e inconsciente, na sua autocura.
é o seu próprio poder, o quanto você acredita no seu poder de autocura, o quanto você acredita no seu poder pessoal, o quanto você tem a manifestação de merecimento. Tem muitas pessoas que não acreditam, estão trabalhando por trabalhar, mas não acreditam que o que ela faz é uma solução para a sociedade. Não veja o bem manifestado dentro da sua profissão. E todos nós temos a nossa contribuição para a sociedade, seja qual profissão for, né? Se for olhar um gari, ele não vai ter o orgulho do serviço público, que é um serviço que gera descredibilidade, não gera confiança. Só que se não fosse um gari hoje na nossa cidade, no nosso meio, o caos que criaria. Então, se ele ter essa compreensão que o que ele faz é de tem muita potencialidade para a sociedade, ele vai estar trabalhando feliz, ele está trabalhando alegre e contente. E essa satisfação de estar trabalhando alegre e contente passa a não ser um trabalho. Porque quando eu faço o que eu gosto, mas eu não trabalho, mas eu ganho para fazer o que eu gosto de fazer. Eu tenho remuneração por isso. Porque aquilo que você faz, confiante naquilo que você entrega para o próximo e faz com amor, ele não é trabalho, né? Acordar 2 horas da manhã com alguém te ligando, no meio de um frio, para vir fazer uma terapia rápida, urgente, que está precisando, isso é uma satisfação de poder estar doando e contribuindo para quem precisa. Então, isso não é trabalho. Quando a gente faz o que é com amor, passa a ser uma satisfação. O quanto você quer ser feliz de 0 a 10 na parte consciente e inconsciente. O quanto você busca a sua felicidade. Você quer ser feliz de 0 a 10, 10 consciente? O quanto o seu inconsciente te libera para ser feliz de verdade? O quanto a procrastinação ocorre na sua vida por travamento do seu inconsciente? Talvez de fazer uma caminhada, de contemplar uma natureza, abraçar uma árvore. Não, hoje eu não vou fazer, eu acho que vai chover, eu não vou caminhar, não vou pedalar, porque vai chover, deixa para amanhã, deixa para o final de semana. E uma ação dessa, quanto te ficaria feliz com uma ação dessa, e o teu inconsciente acaba travando e não deixando a realização da felicidade acontecer. O quanto você se ama, consciente e inconsciente, você já parou e olhou na frente do espelho e buscou olhar nos seus olhos o quanto a manifestação do Criador está em você? Já parou para perceber que você é um ser único? Não tem uma réplica, por mais que tenha nascido gêmeos, mas são seres individuais, são seres únicos, exclusivos. Já olhou na frente do espelho e agradeceu pela falta de cabelo que está acontecendo, pelo cabelo branco, ou pela forma física que está? O amor próprio manifestado do Criador, do eu sou, né? O poder que o eu sou tem dentro de mim. Olhar nos olhos profundamente na frente do espelho e falar para a pessoa mais importante que você ama ela, e essa pessoa é você mesmo. O quanto você está satisfeito com o seu amor próprio para manifestar a sua volta também. E quando eu mudo, a minha volta muda. Eu não tenho como mudar o externo para mudar o interno. Então tem que começar por mim. O amor próprio e o auto-perdão. As duas principais situações que hoje as pessoas ainda pecam é o auto-perdão. É o se perdoar por todas as situações que você fez ou deixou de fazer. A falta de perdão. Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquele outro?
Quando você busca os porquê na vida, você já começa errando, porque você vai só achar os culpados. Quando você troca o porquê para o para quê que está acontecendo essa situação. Se você se deparar com um desafio, com chamado problemas, né? Problema é quando você não tem uma solução. Ninguém quer encarar um problema. Então, se transferir esse problema por desafios, o desafio ele é desafiador, a gente sempre tende a vencer um desafio, né? Mas um problema tu quer passar longe dele. Então, muitas vezes é difícil de encarar aquela situação como um problema. E quando você busca transferir o para que está acontecendo isso, ao invés do porquê, você acaba tendo clareza de visão futura. Está acontecendo isso para eu olhar para o lado, para eu olhar para um caminho diferente, para eu olhar para a situação. E quando você busca o porquê, você está buscando os culpados, começando por você, por mim. Aconteceu isso porque eu permiti, porque eu deixei a pessoa fazer isso, porque eu não tomei atitudes diferentes, não tive ou a pessoa, ou porque a pessoa fez isso, porque a pessoa foi culpada. Então, os porquê na nossa vida, ela tende sempre a trazer culpados, e começando por nós mesmos. E o auto-perdão, ele tem que ser perdoado genuinamente. Você tem que entender que tudo que você fez aconteceu e você estava certo. Por mais errado que você tenha a visão hoje daquela situação ter dado errado. Porque hoje você tem um amadurecimento, de um conhecimento, maturidade, e naquela época você estava certo, mesmo que você olhando para aquela situação passada, eu não deveria ter feito aquilo. Ok, mas naquele momento você estava certo. Você fez o que achava que tinha que ser feito. Então, se respeite e se perdoe. Porque o respeito, primeiro, o auto-perdão. Se eu não me perdoar a mim mesmo, quem que vai me perdoar? O que eu vou esperar das pessoas que me entendem? Ninguém acorda de manhã e vai dizer assim, hoje eu vou fazer tudo errado para ferrar a minha vida. Todos nós acordamos e vamos fazer o mais possível correto e aquilo que nós acreditamos que está certo. Mas se chegou amanhã e olhar para o ontem e eu faria diferente, é porque você teve uma outra visão daquela situação. Né? E sempre muito importante buscar a orientação divina, a conexão divina. Conduzir, sempre colocando, todos nós temos o nosso sócio, a nossa fé e o nosso mentor, né? Independente, né? Deus, Nossa Senhora Aparecida, se é Jesus, o Espírito Santo, se é o mentor da Umbanda, da Quimbanda, não importa. Nós temos nosso mentor, o nosso anjo da guarda, que nos protege, nos orienta. Só que muitas vezes nós damos soco no nosso próprio peito, eu posso tudo. Eu posso, eu consigo, tenho energia boa e tal. Mas não busca uma orientação. Você acaba fazendo força desnecessária e acaba cansando e não chegando a lugar nenhum. Porque faltou o quê? Uma orientação divina. É buscar conduzir os seus passos com aquela orientação do seu sentimento. É você sentir que você está no caminho certo. É você buscar a orientação e ouvir os seus sentimentos. O nosso sentimento, ele é 27 vezes mais rápido que o nosso pensamento. A nossa mente mente, muitas vezes, pelo excesso de informação que ela atua na quarta dimensão. Aqui está todo emaranhado. Então, quando nós buscamos muitas vezes pela nossa mente, acaba que nós escolhemos algumas direções que não são legais. O sentimento ele é divino. Então, você sentiu, teve uma percepção, deu ouvidos a esse sexto sentido, que ele vai te orientar e levar para o caminho mais provável certo. E muitas vezes nós não estamos no caminho certo porque nós fizemos escolhas erradas e batemos tanto de frente para que aquilo dê certo que acabamos desistindo porque não ouvimos o nosso sentimento, não ouvimos a intuição
teríamos que ter passado por no outro caminho. E acaba que nós não vamos ter êxito porque não é o nosso propósito estar nessa missão, direcionado num caminho errado. Nosso propósito é outro caminho e acabamos sendo teimosos com nós mesmos para buscar um caminho que, por um ego, por um orgulho, né? Todos nós temos um ego, temos um orgulho. Isso é bom, teremos ambição, mas só que temos que filtrar e ver o quanto isso vai nos levar a algum caminho de verdade, algum caminho de prosperidade genuína. E acaba sempre acontecendo, muitas vezes, aquilo que nós não queremos. E daí vem as frustrações, né? O desejo, a expectativa depositada numa energia errada, né? O quanto de energia você dedica para aquela situação e acaba frustrando, e se dedicou, mas a sua missão não está lá, não é naquele propósito, talvez no outro propósito, né? Como tem casos que o Vanessir acompanha, e é fato, ó, o teu momento não é esse, volta para ser um CLT, organiza a tua vida, porque o teu momento não é esse. E as pessoas, às vezes, acham que está tudo certo. Fazendo o que gosta e vão embora, vão fazendo, mas o propósito de vida dessa pessoa, ela está totalmente bagunçada por uma orientação de vida. O Vanessa coloca aquela frequência em hertz ali, para buscar a frequência em hertz, buscar o que nós temos de harmonização. O como trabalhar com a mente numa frequência que você está com a prosperidade, com a harmonia familiar. Essa frequência, ela tem que estar vibrando no seu grau de merecimento. Aqui nós temos uma tabelinha de frequência em hertz, onde vai de 20 hertz até 1000 hertz. Né? Aqui nós temos a parte acima de 400 hertz, aqui ó, de 500 hertz, a parte expandido, que é a nossa consciência, e temos a parte dos 100 hertz abaixo, que é contraído. O que significa essas duas partes? A frequência do amor, ela vibra em 500 hertz. Aí vem alegria, paz, iluminação, espiritualidade, né? 500, 600, 700, 1000. Você acaba vibrando numa frequência elevada de amor, alegria, paz, iluminação, espiritualidade. Toda a energia densa que está aqui, com essa energia densa aqui, ela nunca vai poder te atingir. Se você está vibrando amor, a raiva, o medo, ele não vai te pegar, ele não vai te achar. Né? Se você vibra nessa parte baixa aqui, que é a raiva, 150 orgulho, 175 desejo, medo 100 hertz, sofrimento, mágoa 75 hertz, culpa 30 hertz, vergonha 20 hertz, você vibrar nessa energia densa, todo emaranhado que vier, ele vai te atacar, ele vai conseguir te atingir de certa forma. Como nós estávamos até falando que não existe uma frequência linear, né? Ela tem sempre oscilações. Está oscilando. E essa oscilação, ela ocorre o quê? Nós estamos vibrando no amor em 500 Hz. Talvez é no topo da nossa vibração. Mas quando nós temos um déficit dessa frequência, pode vir lá para uma raiva, um desejo, ele vai oscilar. E se nós oscilarmos para uma energia densa, tudo que está enviando para você, você vai buscar. Essa comparação como dois aviões, um que voa 1.500 pés de altura, o outro 5.000 pés de altura. Quando que esse avião que voa 1.000 pés de altura, altitude de 1.000 pés, vai bater de frente com os 5.000 pés? Não tem possibilidade nenhuma desse avião elevar essa altitude, porque ele não tem capacidade para isso. Mas se esse avião de 5.000 pés baixar e ficar na mesma frequência na reta de 1.000 pés, esse de 1.000 pés
por menor que seja, ele pode derrubar esse avião, que é um baita gigante, uma baita aeronave, ele pode ser derrubado por uma aeronave pequena. Então, o que é o determinante? É o quanto nós estamos vibrando. Qual frequência você vibra? Por exemplo, por que o medo, a energia do medo é 100 Hz e a energia de raiva é 150? Porque quando você toma aquela raiva, você deixa de estar na inércia. Você vai tomar alguma atitude. Você vai sair do modo vítima, do modo medo, e você vai tomar alguma atitude. Você vai levantar e vai fazer algo, seja certo ou errado, mas você tomou alguma atitude. Então a raiva te leva a emotivar. Só que você, se vibrando na raiva, você vai pegar orgulho, vai pegar a parte de vícios, vontade egocêntrica, você vai pegar os desejos desenfreados. Então você vai estar no meio de energias, num patamar de energias onde tudo é possível para dar errado. Hoje nós temos uma vibração do planeta. E o planeta Terra hoje ele vibra em 430 Hz, abaixo da linha do amor. O planeta hoje ele vive abaixo da linha do amor. O que vibra o amor 430, a cura 432 Hz. É mais ou menos o que o planeta vibra hoje na energia de cura, mas não na energia do amor. Então, assim, enquanto nós estamos aí com toda essa população vibrando abaixo da linha do amor, nós estamos sempre encontrando situações de desespero, desgraças que acontecem hoje, muitas questões também que acontece com a parte do nosso planeta, né? Situações desenfreadas, como enchentes, vendavais e um monte de situações. É um desequilíbrio que falta da humanidade, de vibração, de amor, né? de paz, alegria, espiritualidade. Então tem um desequilíbrio. E o planeta ele acaba se moldando de acordo conforme a energia que é vibrada dentro desse mundo chamado Terra, nesse planeta, né? E estamos aí vibrando e tendo a nossa experiência como ser humano. E a frase que eu deixei ali no final ali, que é a parte do... Deixei uma frase ali no final, na última página ali, Vanessa, que é o empreender com propósito é transformar vidas, começando pela sua. Então, eu não vou conseguir empreender, né, se eu não tiver um propósito. Porque esse propósito de empreender, eu tenho que ter a consciência que eu estou transformando vidas, estou transformando famílias, né, estou levando benefício para a humanidade. Mas não adianta eu ter essa visão desse propósito se eu não começar mudando pela própria minha vida, né? Uma das grandes situações que acontecia antigamente, que da parte física quântica, da parte do quântica hoje, ela tem outra visão. Aquela situação de um funcionário, um colaborador, está com um problema dentro da empresa, eles desligarem esse funcionário, esse colaborador, para não estragar a equipe. Né? Tira essa laranja podre do cesto, que senão vai apodrecer as outras. Hoje está tendo uma tendência um pouquinho diferenciada nessa parte de olhar para esse cidadão que está com problema, talvez no relacionamento, está com problema de saúde física, e o empreendedor só quer o resultado da produtividade, mas não tem a compreensão de chegar e olhar a dor desse colaborador. Talvez o cara é um baita profissional, produz um monte, só que tem uma energia tóxica, tem um problema atrás de casa para a empresa, e acaba eles perdendo, deixando de consertar essa laranja junto com a equipe, que por trás desse colaborador tem filhos, tem família, tem toda uma dependência, né? Então, assim, o empreendedorismo hoje está olhando mais para esse lado, sim, tem muita coisa para mudar ainda, tem, mas está olhando para esse lado
de ter um ambiente mais qualificado de harmonização, né? Aonde ter uma recepção com um som bacana, com uma musiquinha baixa, com aquela harmonização de que chega o seu cliente se sinta bem, um ambiente limpo, um ambiente claro. Então, tem várias mudanças que estão acontecendo. E quem ficar no sistema antigo é deradeira, né? Só para baixo, não tem como. Pessoal, é mais ou menos isso. Eu acho que nós temos aí até as 3 horas da tarde, né, Marcos? Vamos virar o almoço aqui, né? Já Newton, tem mais. desde que eu te conheci, você fala muito em harmonização, né, do ambiente, você fala disso e você faz um trabalho comigo, inclusive, que às vezes do nada é 2 horas, nunca é do nada, né, mas às vezes é 3 horas da tarde, o Newton diz assim, Vanicir, teve uma energia autogerada aí, assim, assado que aconteceu com alguém, assim, eu digo, cara, esse cara tem uma bola de cristal, só pode, né, cara, mas já fiz uma harmonização aqui, já tá tudo certo, eu digo, cara, qual é desse cara, né? Às vezes é do nada, no meio da semana, você tá na estrada, você tá em uma coisa do trabalho, o Newton manda um áudio, Vanicir, ó, teve uma energia, assim, assado aqui, com uma situação que pode ter sido assim, 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 realmente teve. E aí ele disse, ah, já fiz um trabalho aqui, já harmonizei, enfim. A minha pergunta nesse sentido, né, falando, e eu tenho duas, eu tenho essa assim, como que você trabalha isso, tá? Vou pegar o meu caso, tá, Newton? Quando você me manda essas mensagens, que você me acompanha aí no teu dia a dia, e aí você diz, ó, Vanicir, fiz um trabalho aqui, você teve uma energia assim, assado, ou autogerada, geralmente é essa tua colocação, ó, teve uma energia autogerada, assim, eu já trabalhei aqui e resolve. Como que o Newton trabalha isso na minha vida? Como que se, porque a gente sente isso, a gente sente essa mudança de energia, que é muito rápida, às vezes você está numa situação negativa, ruim, e de repente essa mudança acontece muito rápido, de você ir para uma sensação, eu considero energia a sensação que a gente tem em alguns momentos. Como é que eu vivo, como é que eu sinto essa energia? Essa sensação de mudança que eu tenho, de atitude que eu tenho. Então, como que tu trabalha isso, Newton? Porque hoje esse é o teu trabalho. Tu atende empresas, tu atende pessoas, tu faz esse trabalho. Eu entendo conscientemente, Newton, e entendendo a mente que a nossa mudança de comportamento, ela vai mudando a nossa energia. E quando a gente está mudando comportamento, a gente está resolvendo muita coisa, que é o que tu falou, da intrauterina, né? Do não, as energias não pagas, a inveja. Quando você fala de harmonização, tá num ambiente legal, eu vou me sentir bem, né? Eu entendo isso de que se eu olho para uma pessoa e ela tá sorrindo, eu tenho uma sensação. Se eu olho para uma pessoa e ela tá séria, com cara de brava, eu tenho outra sensação. Entendo que isso é uma transmissão de energias. Mas vamos lá, como o Newton trabalha isso. Eu sei que você tem um equipamento, você tem um aparelho, você faz esse trabalho, mas como o teu trabalho, Newton, isso que você faz comigo às vezes provoca essa mudança no meu ambiente. Quando tu faz, fiz aqui uma harmonização. Como que é isso? Como que é esse movimento, Newton? Essa coisa nunca me entrou na cabeça e olha que você já me explicou isso algumas vezes, tá? Vamos lá. Energia não tem tempo nem espaço. Ponto. Você está aqui, a nossa mente ela trabalha na quarta dimensão. Quarta dimensão é tempo zero. A energia não tem tempo nem espaço. Você direcionou algo lá para o Japão, ao mesmo tempo, 0 segundo está indo. Como nós temos essas oscilações de frequência, acaba que nós absorvemos uma energia. De repente chegou uma pessoa mal-humorada do lado, está falando palavrões, mal agradecida, acaba sente mal com isso, né? Então, assim, para identificar as energias, você entrar numa igreja e no boteco, no raiz, no bar, na cachaça, pô, vai sentir totalmente energias diferentes, né? O que ocorre quando eu estou com meus clientes, né, que não é paciente, paciente é doente, meus clientes não são doentes, então tem muita gente, mas é paciente, não. São clientes, são parceiros, são amigos. O que ocorre? Quando eu estou conectado com essa frequência de clientes, eu estou
ligado com essa pessoa, com esse ser, com o Vanessa, por exemplo, eu acredito na minha espiritualidade, nos meus mentores que vêm me dar informações que eu preciso fazer algo. Eu tenho os dias que eu faço os retornos, né, para as pessoas, e estou sempre buscando, rompendo essa harmonização dos 12 raios, o alinhamento dos chakras, nós temos 7 chakras, o alinhamento dos corpos sutis, porque esses corpos sutis, se tiver um direcionado fora, já o propósito não vem com a luz, né? Que ocorre é muito, digamos assim, quase que mágico, né? Um exemplo, acho que foi um sábado que você estava indo viajar, estava indo aqui, eu do nada, assim, eu tenho que olhar o Vanessa. Do Do nada, nada, né? assim, É do nada. o Vanessa não sabe de manhã. Simplesmente eu peguei, não sei, veio um estalo, veio eu sentir, eu tinha que olhar a energia do Vanessa. E eu ligo para o Vanessa, o que está acontecendo contigo? Cara, meu carro pifou aqui, tá esperando o seguro. Cara, daí eu fui buscar, então, o que que Aquele dia eu acontece? disse assim, cara, o Newton é bruxo, ele tem uma bruxaria, tem um negócio aqui, não pode, cara, não pode. E o que que acontece? O que aconteceu com aquela situação não foi porque o carro do Vanessa era praticamente zerado, estourou um problema talvez né, de fábrica e tal, mas a questão é a causa raiz que aconteceu aqui. Tinha algo para trabalhar lá dentro do Vanessa, 19, 20 anos atrás. Uma questão lá e tal. Na terça-feira, ele achou, no sábado, na terça-feira, o carro estava voltando para Joinville de novo. Acho que tinha passado 60 km da onde tinha acontecido. Caracas, o que tem que trabalhar? A causa raiz que acontece sempre tem um motivo para você trabalhar suas emoções em qualquer situação que acontece na nossa vida. Seja no financeiro, seja no profissional, no relacionamento. Não adianta. Todo o nosso sistema, ele trabalha, ele está ligado às nossas emoções e sentimentos. E a parte da harmonização, que o Vanessa perguntou ali, a questão é a harmonização, é o sentir. Você sentiu, se tá, eu estou trabalhando com os clientes, está aqui, hoje à tarde tem uma criança para fazer uma cirurgia espiritual, ok. Ontem teve uma situação, os caras acreditam muito, que é aquela fé, né? A criança estava desde terça-feira com diarreia, com, né, a criança menos de 1 ano de idade, com febre. Menos de 20 minutos eu fiz um procedimento energético para a criança e o problema não era a criança. O problema estava nos pais. Eles absorveram energias negativas e acabou estourando o quê? Um conflito no físico da criança. Porque qual é o pai que não se importa com o filho? Qual é o maior desespero do pai ver o filho doente? Então, de certa forma, a energia veio para atrapalhar a tranquilidade do casal. E eu fiz um procedimento, em menos de 20 minutos a criança estava brincando. O pai mandou um vídeo para mim, o pai estava viajando, mandou um vídeo, cara. Assim, ó, eu acredito e acredito. E tudo certo. Porque quando a gente acredita, a gente valida essa situação de cura, uma situação de. Se você acredita na negatividade, você vai estar emaranhado o tempo todo. Né? Se você acredita na positividade, você vai estar, muitas vezes, passando longe de um problema, passando longe de uma situação. Né? E quando acontece algo, sempre buscar a causa a raiz que está acontecendo. Para que lado que eu preciso olhar que está acontecendo isso? Qual é a aula que eu perdi da minha vida que eu não estudei essa matéria? O que está acontecendo na minha situação com de repente, um travamento, tipo uma questão financeira. Um cliente lá de Brasília, bem sucedido, daqui a pouco bloqueou as contas, deu tudo errado. A questão era o quê? Era o entendimento que ela tinha com a falta da mãe e com o pai. Mas por quê? Porque ela não tinha resolvido, ela foi adotada, e ela não tinha resolvido com ela a parte da gratidão dos pais biológicos. Ela se sentia rejeitada. Então, acabou o quê? A gratidão dos pais, o pai e a mãe tem que estar sempre na gratidão, né? Gratidão e perdão. No sistema, na medicina germânica, fala muito esse lado, né? Beth Helling também na constelação familiar. Pai é dinheiro e mãe é sucesso.
Então, se você não está afinado com pai e mãe, alguma área da sua vida vai estar bagunçada. Né? Então, e energia é isso, Vanessa, é sentir. Sentir e acreditar. E a gente muda a realidade, sim, da nossa própria realidade. Né? Então, buscando ali uma comparação da igreja e do bar, é aquilo que você sente visível. E outras energias tão sutis que às vezes você não sente. Né? Você não está afinado com essa ligação. Hoje é possível eu sentir um mentor chegar e passa o Esse arrepio mentor, esse mentor, quando você fala, essa questão espiritual, certo? Um mentor mentor espiritual. espiritual. Entendi. Isso, né, o mentor de luz, e é uma energia diferente do que um mentor de negativo. Né? Então, Entendi. o arrepio sutil que dá, ó, chegou, tá aqui. Que hoje não tem mais muita. Tem vários tipos de médiums, né? Pessoas que incorporam, e daí muda a voz, isso, tudo aquilo. Cara, hoje a conexão com o mentor, ela pode ser natural aqui. Né? Eu mentalizar aqui, pedir um auxílio, uma resposta, vai me direcionar para aquilo que precisa ser direcionado. Às vezes estou na estrada aqui. Eu trabalho muito com pêndulo, né? Pêndulo aqui e tal. Às vezes eu estou na estrada, eu tenho que fazer uma pesquisa para mim mesmo. E eu tenho pêndulo convencionado aqui dentro já, não preciso não. É para lá ou para cá? Sim ou não? Ah, a pessoa está lá gorda, a pessoa está lá mal, está doente, vai. Deus me dá uma auxílio aqui. O que é isso aí? É energia? Sim ou não? Já busco aqui. E mesmo à distância, eu faço um impulso terapia, então, que eu fiz ali antes para cortar a energia da internet e da situação, né? Um impulso terapia. Né? Tu enquadra essa energia, caminha para o local de merecimento e vai embora. É muito fora da curva isso. Não precisa evoluir muito mentalmente para compreender, entender isso, né? É muito fora da curva. Enfim, antes que nosso tempo se esgote, deixa eu abrir aqui para perguntas, observações, colocações. Eu vi que a Morgana estava aqui, eu sei que ela olha muito para esse lado também, enfim. Mas vamos lá. Vocês que estão aí acompanhando, a Bruna chegou aí depois também. Se vocês têm algo a colocar, por favor, perguntar, questionar. Eu conheço bastante o Newton, trabalho, como eu disse, ele acompanha a gente diariamente aí, às vezes ele manda essas mensagens do nada, assim. Esse caraca, que doido esse negócio. Mas enfim, por mais que eu venha de uma família espírita, né? Eu sou o desvirtuado da família, né? Mas a gente estuda um pouco, olha para esse lado também. E essa questão de sensibilidade, enfim, tudo mais, a gente bloqueia um pouco isso, mas faz bastante sentido e acompanha, né? Essa parte espiritual acompanha a gente em todos os momentos. Mas alguém tem alguma pergunta, observação, colocação? Manda bala. Qual o Instagram dele é, Newton? Pra gente ser. Newton Fiamoncini, terapeuta. Como? Newton Fiamoncini. Vou colocar no chat aí, Morgana. Isso, coloca aí. Achei muito interessante, realmente. Eu gosto muito dessa tabela da consciência que ele trouxe, né? Então, mas ele tem todo um olhar diferente. Então, assim, bem, muito interessante. Gostei bastante do conteúdo. Eu me interesso muito por essas coisas, então achei fantástico, assim. Vou colocar lá no Instagram para seguir e acompanhar mais o trabalho. Obrigado. Newton, ah, o que que a gente, quando você, várias pessoas, e eu já tive essa sensação, acho que depois de hoje, de ouvir você, isso parece mais claro, com relação à questão do Espírito Santo, a sensação do Espírito Santo, quando você fala que você recebe o Espírito Santo, é, essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade, essa alegria, que você pode estar vivendo o caos, mas você tem essa sensação. Seria a tua vibração? Então, posso dizer que o Espírito Santo é quando a gente vibra na paz, na harmonia.
É isso aí. Porque assim, ó, o que que é o Espírito Santo? É uma energia, É, né? isso. E essa energia, ela só tranquiliza e tem essa paz, essa tranquilidade, se você elevar a sua frequência, para você encontrar, né, com a tabela de consciência aí. Então, a paz, 600 Hz, né? Alegria, amor, você está nessa vibração, você vai encontrar em tudo que você olhar, você vai ver a paz, vai ver amor, você vai estar em paz com você. E onde tem paz, onde tem alegria, tem espiritualidade, está o espírito do Espírito Santo, aquilo que você identifica, que sente, né? Porque é muito comum ah, você chegar em local de energia densa, tipo assim, e você não conseguir ficar. Quem está acostumado a ficar em uma frequência de amor e de paz, né? Então, assim, é bem interessante você começar a se policiar e identificar essas energias de ambientes, né? Eu vejo muito comum esses pubzinhos, salões e tal, né? Fogo. Energia, uma energia densa, uma energia de briga, de traição, bebidas, de vícios. Então, ali está um emaranhado de mentores negativos. Você tem alguma técnica, por exemplo, quando você chega num ambiente, você percebe que as pessoas ficam incomodadas com você, ficam com ciúmes. Eu sempre costumo fazer para aquela pessoa um elogio, ressaltando alguma coisa de bom, que a gente sempre, todo mundo, por pior que seja a vibração, né, a pessoa sempre tem alguma coisa boa. E a gente não tem como evitar os ambientes com energias ruins, né? Nem sempre você tem. Então, o que que você faz para se blindar para essas situações? Então, a questão é assim, ó, geralmente acaba tendo que ir a algum lugar com vibração baixa. Primeiro é o entendimento do que eu estou fazendo ali. Qual o necessário que eu estive. Eu estou aqui nessa situação, Porque, encarando às vezes, como pessoa, né? Cortou, É que às vamos. vezes você está num evento, você se relaciona com muitas pessoas, então, assim, no ambiente de trabalho, isso é comum, né? Se você tem um resultado de sucesso, isso é uma coisa que incomoda. Então, assim, você está num ambiente que tem várias pessoas, num evento, numa festa, você não tem como controlar isso. O que que você faz? primeiramente a intenção, né? O que que eu, né? Que eu estou ali, estou sentindo uma energia. Bom, essa energia não é minha. Primeiro já, eu me enquadro numa pirâmide, faço o impulso terapia, né? Tem gente que coloca, tapa o umbigo, né? Tapa, né? Protege pela. Só que não é só pelo umbigo que entra a energia negativa, né? Nós temos que Como que é pela esse negócio? Eu me enquadro na pirâmide? Como é que é? daí eu pego aquela energia, encapsulo ela numa pirâmide, né? E encaminho amor e caridade para o lugar de merecimento. Porque a impulso terapia enquadro na pirâmide e dou o comando. Então, essa energia, a pessoa pode estar lá em São Paulo, me liga que está mal e eu estou no trânsito, eu só visualizo a pessoa, enquadro a pessoa numa pirâmide, encaminho aquela energia densa para uma colônia espiritual ou para um local de merecimento, né? E a pessoa já se sente livre. Mas a questão também, assim, uma frase muito usada, bem bacana, é você sair de um ambiente ou chegar no ambiente, ou a pessoa chegar na sua casa e sair. A hora que a pessoa sair, você direcionar, leva o que é seu e deixa o que é meu, né? Uhum. E, O que é meu. Então a pessoa não vai tirar a tua energia e não vai deixar a energia dela atrapalhando o teu ambiente. E quando você está Uhum. num outro lugar também, num local terceiro, tá, deixa o que não é meu, levo só o que é meu. É o poder da vibração e da mentalização, né? Então, são frases típicas que bastante gente usa, como também você chegar para uma pessoa e essa pessoa começa a falar mal de outra pessoa.
caramba, isso já começa a irradiar uma energia de fofoca, uma energia densa e tal. Você nem precisa cortar a pessoa. Só você mentalizar a frase seguinte: interessante ponto de vista teu. Não precisa nem falar para a pessoa. Você só interessante ponto de vista da pessoa. Porque você não acaba não absorvendo aquela energia da pessoa. Newton, você falou algo assim, o entendimento, tá? O entendimento do ambiente. Beleza, entendi aquele ambiente, tem pessoas ali que, legal, não tem uma energia bacana. E a Sinira falou algo assim que às vezes eu faço também, tá? Que é esse negócio assim de reconhecer algo na pessoa, de fazer um elogio pra ela, alguma coisa. Eu sei que aquela pessoa não passou uma energia boa, mas eu faço um reconhecimento, acho algo pra reconhecer, elogio ela. Eu percebo que isso muda às vezes a questão da pessoa. É real isso, Newton? É por aí? Sim, é por aí, porque nós estamos talvez num ambiente que somos obrigados a estar lá. Não tem como, né? Só que você chegando lá, você vai estar sempre aprendendo algo. E aquela pessoa talvez está lá com a energia densa, com a energia baixa, está lá. E um elogio que você faz, você salvou o dia dela. Então você está para um propósito lá também. Não é porque eu estou espiritualizado que eu estou bem, 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 e agora eu só tenho que ir no lugar tranquilo. Caramba, talvez eu tenha que ir lá, passar por alguma situação e realmente eu vou estar resgatando uma vida, resgatando alguém, é? E quantas, né, que eu sempre falo que um abraço e um sorriso salva vidas, tá? Você olhar para uma senhora triste, você dá um bom dia para essa pessoa, você salva o dia dessa pessoa. Isso se transforma com o que nós temos de melhor, que é o blindar, né? Você vibrar nessa energia, você dá um bom dia com sinceridade, isso vai te fortalecendo e blindando o nosso próprio ser, né? Assim como a E energia do outro, assim como a energia do outro nos afeta, a nossa também, né? Ela também vai poder mudar a outra pessoa. Legal. Pode falar, Sinira. Vou fechar aqui para ver se eu entendi. Corpo físico, nosso corpo etérico, consciente, astral, inconsciente. Aí o mental. Quando eu sonho, qual é o meu corpo físico? É o mental ou causal? quando o quê? Desculpa. Quando sonha. Ah, Aqui, sim, quando a gente tem essa projeção fora, né, do corpo, qual é o meu corpo etérico? Porque a gente tem os 4 corpos, são os 4 corpos, não é consciente, né? O que a gente diz? São até o mental, eu posso dizer que são os mais importantes, né? Não, não é isso também. O que seria? na Porque verdade, os sonhos eles estão muito ligados no corpo astral, né? Porque nós astral, temos isso, nós temos viagens que nós fizemos em sonhos e não são sonhos, na verdade, são viagens astrais. Aquele sonho que parece tão real que você, meu Deus, parece que foi verdade, realmente foi verdade. O nosso corpo, o nosso espírito sai do nosso corpo e tem várias experiências durante a noite, né? E você determinar também quando dormir, por exemplo, eu sou meio desumanecido ali, às vezes o cara dá umas, uma É, eu situação quero saber de essa droga aí que você consome aí às vezes, Newton. Quero saber. Isso aí não. eu vou Com mostrar. certeza não é só a ayahuasca que tem aí, não. Eu, eu tenho, assim, a gente tem que ter um entendimento que nós não somos seres únicos, né? Aqui nesse planeta, estamos aqui no planeta, né? Estamos aqui. Mas existem outras consciências de outros planetas elevados, né? E é onde eu tenho alguns estudos aí de Zactorianos, Pleiadianos, né? E é incrível como você determina a sua noite de sono, né? Muitas vezes direciona. Eu vou direcionar o meu corpo, né? E você faz os 7 estralos, né? Eu vou desdobrar o meu corpo. Eu vou desdobrar em sete corpos sutis. Vou desdobrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desdobro o meu corpo para o Hospital Amor e Caridade, para uma cura na nave arcturiana,
Então, eu vou desdobrar o meu corpo, ele vai estar protegido lá, meu espírito, para uma cura, né? E é incrível como temos experiências de nos encontrar em grupos, tipo assim, de madrugada. Todo mundo vai dormir e ó, vamos encontrar aí, ó, 15 para as 3, nós vamos fazer um trabalho astral. Daqui a pouco tu sonha com aquele lugar lá, tá todo mundo lá e realmente acontece. Um trabalho fora do corpo físico. E o E sonho, qual é a diferença entre o sonho real e tem aquele sonho absurdo que a gente sonha com, como se fosse símbolos, né? A gente sonha com monstros, sonha com coisas absurdas, assim, que não existem, né? E tem o sonho real, que você acorda, vamos um exemplo. Eu sonhei que eu fui lá na sorveteria, que tomei um sorvete e acordo com aquele gosto de sorvete na boca, de morango, né? E tem aquele sonho absurdo que não existe nada daquilo que você sonhou. O seu corpo astral, ele pode se projetar numa forma que não existe. O corpo, ele se transmuta, assim, digamos assim. Ele se transforma, ele na pode verdade, se manifestar em forma de pessoa, em forma de bicho, de monstro. Ele não deixa de ser real. Existe diferença? sim, vamos lá. O que que acontece nos sonhos? Nós temos os sonhos lúcidos e os sonhos, como você falou, nada a ver. Muitas vezes nossos sonhos também eles são projetados para resetar um pouquinho o nosso HD, nossa mente. Tudo aquilo que nós não conseguimos verbalizar, externar, gesticular, é descarregado através dos sonhos. Os sonhos eles podem estar vindo com uma premonição, um cuidado que você precisa, uma confirmação ou descarrego dos teus monstros mentais que você acaba externando, porque assim, estou com um desafio de tal situação e aquilo para mim tá uma nuvem negra. Aí você vai resolver aquela situação, só que o teu inconsciente guardou aquela representatividade de algo emaranhado. E talvez pode passar anos, meses, anos, daqui a pouco você sonha com uma coisa bem nada a ver. Esquece, é um descarrego da parte do nosso inconsciente mesmo carregado. Então ele tem que descarregar. E muitas vezes ele não dá uma clareza exata, porque está muito misturado. Então, assim, vários sonhos, talvez um picado atrás do outro, e você não consegue identificar, mas está limpando a mente. E todos são uma projeção ou não? Nem todos são projeção fora do corpo. Não. Tem coisa que é da mente mesmo e sim, a parte o que é fora do corpo ali, a parte astral, né? O astral para cima ali, então são conexões, viagens lúcidas que a gente tem aquele sonho bem real mesmo, né? E o que vem ali, parte do mental, o mental é muito bagunçado mesmo, né? Parte do inconsciente ali. Então, dificilmente quando você tem os sonhos absurdos, dada conexão pode ser uma limpeza. Ou talvez venham algumas situações que você vai vivenciar futuramente. E daí, depois vem as comprovações. Né? Mas isso vai muito da conexão também. Uma situação bem bacana que eu ensino, passo para as pessoas, até tem na internet isso também. É você dormir com um copo d'água ao lado da cabeceira da cama e você direcionar aquela água. Eu ofereço essa água cristalina para o meu espírito e falar 3 vezes seu nome. Então, a água ela transmuta, né? A água transmuta a energia, a água é vibração, a água né? E daí no outro dia você pegar aquele copo da água e ir numa pia despejar. Aqui estou despejando toda inveja, todo olho gordo, toda escassez, toda falta de merecimento, toda macro. O que vier de negativo, você derrama e joga fora. E direciona, né? Para a luz divina e tal. Então, assim, são algo assim que a pessoa consegue ter um sono tranquilo, o espírito não vai viajar em lugares tenebrosos, que às vezes
acontece, e você vê essas questões ali de monstro, de coisa, o espírito também pode ir direcionado por um ser trevoso para ir para um outro ambiente, para um umbral tenebroso, entendeu? Você acaba tendo alguns sonhos também relacionados ali por questões de interferências. E quando você faz essas técnicas, ou deita, fazendo uma meditação, uma oração, direcionando a tua paz de sono, você também está protegendo o seu espírito. Mas a água eu direciono para os espíritos ruins, para eu liberar isso. Ou não, para os bons. Não entendi. Não consegui ouvir. O teu áudio Ah, ele tá bem estranho. da causa do fone, eu vou tirar. Agora melhorou? Melhorou. Sim. Tá. A água eu direciono para os espíritos ruins. Não. Tipo, O copo d'água, Isso, copo d'água você direciona para o seu espírito. para o meu espírito. Isso. isso. Fernanda, você tá com a mão levantada aí também. Você quer abrir teu microfone? Tem pergunta? Ou alguma colocação? Seria mais uma colocação, né? Diga. Eu tenho essa visão indo pela parte da religião mesmo, né? Crescida em que eu digo berço espírita, né? Espírita Aham. kardecista. E, gente, depois que tu aprende a lidar com essas energias, depois que tu aprende a se defender, depois que se defender, entre aspas, bloquear cada lugar que tu vai, que tu não conhece, a pedir permissão para aquela equipe espiritual que tá ali, depois que tu aprende a transmutar as energias negativas, as invejas, não digo eliminar, né? A gente aprende a transmutar, porque energia é energia. Tu consegue pegar a energia ruim e passar para a energia boa. Eu vou dizer assim, ó, que muita coisa melhora, tanto que nem o Newton na família, tanto na saúde, na empresa, tipo, muitas negociações, nossa, que às vezes estava trancada, e a gente estava ali, tu fica no meio daquele olho do furacão e tu quer resolver, e tu quer resolver, e isso e aquilo, e às vezes tu dá um passo para trás, vê assim, não, mas tinha um problema lá com um familiar meu que eu acordei e disse, não, vou pedir perdão, vou transmutar essa energia, vou transmutar esse sentimento. No outro dia sai a negociação, no outro dia as coisas começam a andar. Depois que tu aprende. Só que, claro, muitas vezes a gente está no meio do olho do furacão e a tua vibração tá baixa. E aí tu não consegue ter essa visão. Mas aí tu para, dá um passinho para trás, olha de fora, eleva teu padrão vibratório e aí resolve. Depois que tu aprende isso aí, ó, é muito prático, no caso, né? Auxilia muito na vivência nessa vivência terrena aqui. Maravilha. Essa questão ali é bem interessante também, pedir a permissão, né? De você pedir a permissão de entrar com a sua equipe espiritual em certo ambiente, né? Peço permissão para entrar, para estar com a minha equipe espiritual me protegendo. Então, muita conexão. A questão da elevar a vibração basicamente isso. Né? Estou no meio do olho do furacão e não consigo me identificar. Você elevar sua vibração é como se você olhasse o labirinto de cima. Você sai de dentro do labirinto e você olha o labirinto de cima. Quando você olha o labirinto de cima, você tem a visão da entrada, do percurso e da saída. Entendeu? Se você está lá dentro do labirinto, você não sabe para onde vai. Então, quando você Exata, eleva a vibração, você olha de cima. esse mundo aí, que nem digo, muita gente chama a gente de louco, né? Por falar em vibrações e transmutações e vida após a morte e outros planetas, em outras energias, mas depois que tu entra nesse conhecimento, que tu consegue lidar com isso aí, é, tem uma outra visão, é que nem somar um mais um, tu sabe que é dois, entendeu? Tu tem a solução dos teus problemas acaba sendo prático, né? E buscando sempre, né, está acontecendo algo, o que eu preciso entender, aonde que está vindo essa situação e eu tenho que olhar para dentro de mim. Sempre a solução está dentro de nós. Né?
90% da cura das pessoas de qualquer área já existe dentro da pessoa. Os Newton que são 10% de uma ferramenta enviada para dar um norte, mas 90% já existe toda a solução. Maravilha. Newton, 11h15, muito obrigado pelo conteúdo que você trouxe aqui, pelo que você compartilhou com a gente. Para mim, particularmente, foi de um entendimento. Eu disse que teu conteúdo ia complementar muito do que a gente falou no início, não por acaso ele ficou para hoje. Então, é esse entendimento um pouco maior de algumas coisas. Eu fico pensando em algumas situações aqui, tu explicando desse jeito, hoje eu entendo quando às vezes você me chama do nada lá por alguma situação, do nada, né? Então, obrigado, Newton, pela oportunidade, pelo conteúdo. Eu Obrigado. agradeço a Estamos, oportunidade sempre. estamos juntos sempre aí. Agrega muito, é um conteúdo que, infelizmente, muitos empreendedores, muitas pessoas que eu conheço, elas precisam aprofundar, mas elas não têm tempo, né? Não têm É, tempo, não tem tempo de sair do olho do furacão, não tem tempo de olhar para outras coisas, olhar que existem outras possibilidades, outras situações que eu preciso me atentar, que eu preciso perceber para que os resultados mudem, para que os processos mudem, para que a gente possa melhorar a nossa vida. E hoje você agregou de uma maneira sensacional. Então, mais uma vez, Newton, muito obrigado. Obrigado a todos que tiraram um tempinho, dentre tantas coisas legais, outras coisas tão bacanas que vocês poderiam ter feito hoje pela manhã, vocês escolheram estar aqui. Sou muito grato por isso. Obrigado, Vanderlei. Sei que você está aí acompanhando, enfim, tudo mais. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o final também. Obrigado a quem só deu uma passadinha aí e muito grato também a quem vai estar acompanhando a gravação depois.